Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos já se encontram sobre os pés. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, aleluia, glória a Deus. Quero aqui desde já, já estar aqui externando os meus agradecimentos. Agradeço à irmã que me fez o convite, líder de senhoras. Agradeço ao pastor, à pastora pela confiança. Agradeço ao meu esposo que sempre tem estado comigo. E que o Senhor Jesus tenha liberdade no nosso meio nesta noite, aleluia. Já temos ouvido aí hinos maravilhosos, palavra maravilhosa da parte do nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco nessa noite, aleluia. 2 Reis, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo de número 4 para a nossa meditação, aleluia. Irei fazer uma única leitura para melhor compreensão da igreja, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu de te fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheios. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Deus abençoe a amada igreja. Aleluia. Esse capítulo que nós acabamos de ler, aleluia, capítulo 4 de 2 Reis, traz para nós a história de 2 mulheres, aleluia. 2 mulheres que enfrentaram dificuldade durante a sua trajetória, glória a Deus. Uma é esta mulher que nós acabamos de ler, que enfrentou uma luta tremenda na sua jornada, porque chegou um grande dia que essa mulher veio a perder o seu esposo, aleluia. E talvez você pode me dizer nesta noite: irmã, mas nós estamos aqui, ninguém de nós estamos passando pela situação que essa mulher passou. Mas Deus manda te dizer nesta noite que talvez você não perdeu o seu ente querido, o seu esposo, mas talvez você tenha perdido algo. Talvez você, devido à circunstância, à dificuldade que você vem enfrentando, você vem perdendo algo na presença de Deus. Talvez o desejo de orar, talvez a força de estar buscando do Senhor, aleluia. Algo que nós devemos estar constantemente em ativa, nós às vezes perdemos. E essa mulher, ela jamais imaginava que um dia ela poderia perder o seu esposo, porque naquela época era mais difícil do que nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje, uma mulher, quando ela vem a chegar, ficar viúva, ela tem segurança lá pelo INSS, ela fica amparada. Mas naquela época era diferente, não tinha esse amparo, não tinha essa ajuda. E diz aqui a palavra do Senhor que o esposo dela, quando ele veio a falecer, ele ficou com algumas dívidas para ser sanada. Aleluia. Hoje o povo tem um ditado, às vezes popular, que diz assim: defunto não paga dívida. Não é verdade? Mas naquele tempo não. Naquele tempo, se eu devesse, eu tinha que pagar. Ou eu pagava a dívida, ou os meus filhos, ou que seja algum provedor da casa, iria servir como escravo, para que aquela dívida fosse paga. E aquela mulher, perdendo o seu esposo, perdendo o provedor da casa, ela ficou em desespero. Aleluia. Por quê?
Porque chegou ali o dia do acerto de conta. E chegando ali na casa dela, ali aqueles homens para cobrar aquela dívida. E ela não tinha como pagar. Aleluia. Porque aqui, se nós formos ler todo o conteúdo, nós vemos que a dívida era um pouco alta para ela pagar aquela dívida. E ela não tinha como pagar. Então, o que eles disseram para ela? Então, nós vamos levar os seus filhos para poder a dívida ser paga, para poder servir de escravo, até aquela dívida ser selecionada, quer dizer, ser paga, ser quitada. E o desespero daquela mulher foi tanto. E eu trago para você agora, nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Tem dias na nossa vida que a luta é grande, que a luta é tanto, que o sofrimento é tanto, que a dificuldade é tanto, que nós entramos às vezes em desespero e pensamos consigo mesmo: o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir sair desse deserto? Como eu vou conseguir vencer esta prova? E essa mulher nos traz uma lição muito grande, porque ela não se desesperou naquele momento, ela não às vezes ficou preocupada com o que ia fazer, não. Ela foi até a presença do homem de Deus, ela foi até Eliseu. Hoje em dia nós temos que ser como essa mulher, temos que ter ousadia com o Senhor. Quando chegar a prova, quando chegar a luta, dobro os meus joelhos e vou buscar o dono da bênção, aquele que pode, aquele que tem, aquele que vai resolver o meu problema. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, faça como essa mulher, vá à presença de Deus, vá ao homem de Deus, vá até a mulher de Deus e diz: pastor, eu preciso de ajuda, pastor, eu preciso de ajuda, líder de oração, me ajuda a orar, porque o meu problema, o meu propósito está grande, a minha luta está grande e Deus vai te dar vitória. Oh, glória a Deus. Quem me vê de pé aqui adorando, louvando e fazendo a obra de Deus, eu fiquei 1 ano e 4 meses numa cadeira de roda, eu fiquei 14 anos de muleta, e para a medicina era impossível eu resolver o meu problema, porque precisava de muito dinheiro, precisava de 146 mil reais para que eu pudesse colocar uma prótese no meu quadril, porque não era só uma prótese, era o osso. O osso do meu quadril e da minha bacia tinha quebrado. A prótese que eu tinha no quadril tinha quebrado. E eu não tinha esse dinheiro. A minha família não tinha esse dinheiro, Remanaia. Mas eu sirvo um Deus que tudo pode. E Deus usou uma pessoa que eu nunca tinha conhecido e abriu as portas para mim no tempo certo. E hoje eu estou aqui adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. O nosso Deus ainda faz. As pessoas às vezes podem dizer: irmã, mas esse milagre aconteceu lá no passado. Não, o nosso Deus ainda faz milagre. E quando ela chegou ali diante do homem de Deus, contou ali a sua situação, e ele disse para ela: declara-me o que tu tens. E o Senhor te diz nessa noite: declara-me o que tu tens para me oferecer, para me entregar. Irmãos, eu fico olhando como essa mulher teve a ousadia, que ela disse assim para o homem de Deus: a tua serva não tem nada, a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Aleluia. Mas aquilo que eu acho que para mim é pouco, para o meu Deus é muito. Aquilo que eu acho que para mim não tem jeito, para o meu Deus tem jeito. A porta que eu acho que para mim está impossível ser aberta, para o meu Deus é possível. Aleluia. E essa mulher teve o quê? Essa mulher teve obediência. Quando o profeta disse para ela: vai, pede vasilhas emprestadas, vá nos seus vizinhos. Essa mulher era uma mulher que ela tinha amizade na cidade. Era uma mulher bem vista na cidade. Sabe por quê? Porque como que eu vou chegar na casa de uma pessoa que eu não gosto e pedir vasilhas emprestadas? Então ela tinha amizade, não é verdade? Ela era bem-vinda naquela cidade.
Olha o testemunho, eu e você temos que ter. Aonde colocarmos a planta dos meus pés, abençoado serei. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que habita em mim é poderoso para fazer maiores coisas do que eu posso fazer. Aleluia. E ali ela foi obediente. Ela pegou as vasilhas, os seus filhos, foi buscando vasilhas nas vizinhos, foi pegando vasilhas. E eu creio aqui, eu vejo pelos olhos da fé que não foi pouca. E foi trazendo vasilhas e a obediência. Quando já não tinha mais vasilha, não podia mais, não precisava mais, o que ela fez? Entrou para dentro da sua casa e fechou a porta. O que é que eu trago para nós nos dias de hoje? Às vezes é preciso eu entrar para dentro do meu quarto, fechar a porta e falar eu e Deus. Às vezes é preciso eu ter um particular com Deus. Remante o decanta labaxéria. Sabe por quê? Porque até mesmo em silêncio Deus te conhece. Mas às vezes é preciso, é você e Deus, é a sua intimidade com Deus. Aleluia. E essa mulher ali fechou a porta. E foi obediente, e começou a pegar ali daquele pouquinho, era pouquinho azeite, para os olhos da humanidade era nada praticamente, e ela começou a fazer como o homem de Deus mandou. Começou a deitar o azeite. A minha fé às vezes é pequenininha, mas eu drobo meu joelho ali no meu quarto e começo a falar com Deus. Senhor, eu reconheço que não sou nada. Senhor, eu reconheço que sou pequena. Senhor, eu reconheço que sem ti eu não posso nada. E a vazia vai enchendo, e a botija vai enchendo, e eu vou transbordando do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher foi deitando o azeite, e aquelas vasilhas foi enchendo, tanto que é lindo e poderoso o nosso Deus, que chegou um ponto dela dizer para os filhos dela: traz mais vasilha, porque o azeite ainda tem. E eles disseram: acabou, não tem mais vasilha. Mas acabou, sabe o quê? As vasilhas, porque o azeite não acabou, ele parou. Aleluia! O poder do nosso Deus é tremendo. É grande o poder do nosso Deus. Aleluia! E aqui o versículo de número 7. Quando as vasilhas estão todas cheias. Aleluia, mais uma vez ela vai até o homem de Deus. Mais uma vez ele vai lá saber o que ela poderia fazer. Porque na lógica humana, ela não estava entendendo o mistério. Na lógica humana, talvez quando Deus te toca lá na sua casa e fala: vai visitar aquela irmã, vai lá cantar com ela, vai lá orar com ela, vai lá pregar para ela, vai lá ajudar ela. Talvez você fale: Jesus, mas eu não estou entendendo. Mas Deus conta contigo, mulher. Deus te chamou para fazer a diferença. E quando nós obedece e vai, nós voltamos, como diz a palavra do Senhor no Salmo 26. Às vezes nós vamos gemendo e chorando, mas voltamos colhendo os nossos frutos, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. E quando ela chega ali no homem de Deus, o versículo de número 7 diz aqui, ó: então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, como é maravilhoso o que Jesus faz. Tu e os teus filhos viverá do resto. Oh, glória a Deus. Jesus não só proveu na vida dela para ela pagar a dívida, mas também ele proveu na vida dela para ela ter ali o que sobreviver com os filhos, com os seus 2 filhos. Agora eu fico imaginando, quando às vezes nós colocamos algo nas mãos de Deus, sabe por quê? Que às vezes eu e você não somos mais abençoados? É porque às vezes nós queremos colocar limite no nosso Deus. Jesus, eu sou pequenininha, Senhor, faz só até aqui, Senhor. Mas quando nós temos ousadia de fazer como essa mulher: aí eu tenho pouquinho azeite, mas eu vou até o homem de Deus, e ele vai me dar provisão, ele vai me dar a solução do meu problema. Ela pagou ali a sua dívida, e ela e o filho, os filhos, viveram do resto.
Como é lindo o que o nosso Deus faz. A palavra do Senhor diz que Deus tem para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Desde quando eu confio, desde quando eu obedeço, desde quando eu creio que o meu Deus, para Ele não há impossível, para Ele não há limite, Ele entra e faz a obra poderosamente. Aqui conta a história dessa mulher que havia perdido o seu marido. Porque talvez você pense, a irmã falou em 2 mulheres. Mas aqui também nesse texto conta a história da sunamita. A sunamita, para resumir, porque o nosso tempo passa muito rápido, a sunamita era uma mulher muito rica. Aqui diz a palavra do Senhor, a Bíblia quando ela fala rica é porque é muito rica. E a sunamita era muito rica, tinha um esposo abençoado, tinha uma casa abençoada, mas porém não tinha filho. Mas todas as vezes que ela via o homem de Deus chegar, ela tratava ele com esmero, com dedicação, com cuidado, dava para ele ali o pão, dava para ele ali a água, preparava ali para ser lavado os seus pés, preparava ali uma cama para ele dormir. Olha o cuidado que nós temos que ter com o homem e a mulher de Deus, aleluia. Essa mulher tinha um cuidado com Eliseu toda vez que ela via ele. E um dia ela disse para o seu esposo, vamos fazer um quartinho para ele? Para quando ele vir, ele ter ali o quartinho, para ele ficar ali. Às vezes, como se diz, ter privacidade ali. Aleluia, glória a Deus. Assim fizeram. E um dia, Eliseu observou e disse para Geazi ali, o seu servo, o que eu hei de fazer para essa mulher? Ela tem sido tão boa com nós. Aí Geazi disse para ele, meu senhor, ela não tem filho. Ela não tem filho. E o seu esposo já é velho. Ó, provisão de Deus. Ó, provisão de Deus naquilo que eu penso que eu não vou conseguir. E meu Deus me dá porque Ele é dono de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aí Eliseu falou para Geazi, chama lá a sunamita. E ele chamou e ela chegou à presença dele e ele diz, o que eu hei de fazer por ti? Falar com o governador, falar ali com o rei, algo que você precisa? E ela disse, não, meu senhor, tua serva tem tudo. Aí o Senhor usou ali Eliseu e disse para ela, mulher, no período de tal ano, no período de tal tempo, tu segurarás um filho teu nos teus braços. Remante-o de cantalabachéria. Olha a promessa de Deus sendo realizada na sua vida. Olha o seu sonho sendo concretizado pela fé. Recebe em nome de Jesus pela fé nesta noite. Aleluia. E como a palavra do Senhor é fiel, no determinado tempo, aquela mulher teve ali o seu filho, segurou ele ali nos seus braços. Ah, irmão, mas o inimigo ele é sagaz, ele é astuto. Quando nós precisamos e buscamos algo da parte de Deus, o Senhor nos concede a nossa vitória. Mas não pensa que vai ficar por aí não, mas luta vem. O crente ele é provado, o crente ele é provado constantemente, mas ele é provado, mas também é aprovado, porque quem prova, quem permite a prova é o nosso Deus, mas também é Ele que te abençoa, é Ele que te dá resposta, é Ele que te ajuda nas horas difíceis. E um belo dia aquele menino foi trabalhar com o seu pai, e de repente começou ali, como o dia mau chega na minha vida, o dia mau chega na sua vida, e nós precisamos ter intimidade com Deus para a hora que o dia mau chegar, nós sabemos enfrentar o dia mau na presença do Senhor. E aquele homem disse para o seu servo, leva ele lá para sua mãe. E ele levou o menino para encurtar, aleluia, com pouco prazo. A criança, ela deitou ele no seu colo e diz a palavra que ao meio-dia a criança veio a morrer. Agora imagina a situação dessa mãe. Ela queria tanto um filho e com pouco tempo o filho veio a morrer. Ah, o desespero dela foi tremendo, mas ela sabia em quem ela tinha crido. Ela sabia no Deus que deu para ela. E o que ela fez? Ela às vezes, como se diz, entrou em desespero, entrou em pânico, não.
Ela pegou aquela criança, subiu para o quarto do homem de Deus, deitou ele ali. O que eu quero te dizer nessa noite? Tem propósito na sua vida. Tem hora que você tem que entrar para o quarto, fecha a porta, põe a boca no pó, fala com Deus, porque tem hora que é só eu e Deus. É só eu e Deus, aleluia. E quando ela deitou ali aquele menino, pegou o seu jumento ali, a esposa ainda tentou às vezes ali falar para ela, não vai não, já está tarde, deixa você, não, eu vou agora. Tem coisa que eu e você temos que ter atitude. Às vezes não podemos ficar às vezes só esperando, não, vamos ter atitude, vamos em busca das almas, vamos fazer a obra. Está difícil, mas Deus é contigo, está difícil, mas Deus me ajuda. E ela foi até o homem de Deus, foi reclamando? Não. Foi chorando pelo caminho, se desesperando? Não. Tom do Geazi viu ela de longe e disse para Eliseu, lá vem a sunamita. Naquela hora Eliseu já sabia o que tinha acontecido, porque Deus não deixa os filhos dele enganados e muito menos despercebido. Mas eles foi chegando perto dela e perguntando, mulher, vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com o seu filho? Irmãos, olha a fé, olha a confiança dessa mulher, com o filho morto, e ela dizia, vai bem. Será que eu teria essa fé? Será que nós teríamos essa fé que essa mulher teve? Na hora da dor, na hora da dificuldade, ela teve a confiança que Deus ia devolver para ela o filho dela. Quando ela chegou ali no homem de Deus e falou com Eliseu, e ele foi com ela, aleluia, até a casa dela, entrou no quarto, aleluia, orou e Deus o entregou para ela com vida, porque o nosso Deus é fiel. Então seja qual for a luta que você estiver enfrentando, não desista dos seus propósitos, não desista do teu chamado, não desista do que Deus te entregou nas suas mãos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero aqui, agradecer imensamente a irmã, mais uma vez, que me fez o convite. Trago aqui também, a paz do Senhor do meu pastor, que Deus abençoa, a amada igreja. E quero me colocar à disposição dos irmãos. Eu falei com o Senhor, Senhor, a hora que o Senhor me curar, que eu puder caminhar, aonde que o Senhor mandar eu ir, eu vou. E aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Porque temos que pregar enquanto nós temos a oportunidade. Enquanto nós estamos de pé. Aleluia. E que o Senhor Jesus fale, o Espírito Santo de Deus fale melhor no coração de cada um dos meus amados irmãos. E mais uma vez agradeço ao pastor e à pastora e à líder das irmãs pela confiança, em nome de Jesus.